Bom, eu trago hoje aqui uma palavra para vocês, deste livro aqui, Palavras de Vida Eterna, é um livro psicografado pelo Chico, e que tem as palavras de Emmanuel. E ele fala nessa lição 76 sobre o socorro. Então nós vamos falar sobre socorrer sempre, né? O que é socorrer, gente? O que é socorrer? A gente vai lá no seu Google e tá lá assim, correr para ajudar, correr para atender, não é? E aí, a grosso modo, quando a gente fala em socorrer, pode parecer que a gente vai socorrer como nós fazemos no Mãos Amigas, esses e nossos irmãos que estão em situação de rua, então a gente vai lá, corre lá para levar alguma coisa para eles, para socorrê-los, né, na situação em que eles estão vivendo, de penúria, né, de falta de tanta coisa. Ou a gente pode socorrer quando alguém passa mal, quando alguém está doente, a gente vai lá e vê o que precisa fazer, né, vai levar para o pronto-socorro, vai chamar um médico, vai dar uma aguinha, sei lá o quê. E muitas vezes a gente se depara com situações de socorro também, de uma pessoa em desespero, não é? Parece que o socorro é algo assim muito momentâneo. E Emmanuel vem chamar a nossa atenção, dizendo para que a gente observe que o socorro está sempre do nosso lado, que nós sempre podemos socorrer em situações corriqueiras, em situações que pode parecer que não demandem este correr, não é? Então ele diz assim, que ao nosso redor, na nossa família, no ambiente de trabalho, nós temos pessoas passando por grandes penúrias, às vezes penúrias silenciosas. Lá na empresa, por exemplo, eu conheço muito bem a minha chefe, o meu colega do mesmo setor, mas tem uma outra pessoa lá do outro setor que eu não conheço bem. E ela pode estar em penúria. Para quem que nós contamos as nossas penúrias? A gente se reserva, a gente não sai por aí distribuindo folhetos falando, tá doendo meu coração, eu tô com dor nos rins, eu estou com uma dívida tal no banco. A gente não sai por aí falando, né? Então Emmanuel fala assim, olha, presta muita atenção, você não precisa ir tão longe para saber das penúrias. Olha ao seu redor, porque ao seu redor você vai encontrar muitas penúrias, penúrias às vezes caladas, penúrias silenciosas e às vezes penúrias gritantes, não é? Então ele elenca aqui uma série de situações que podem ser penúrias bem ao nosso redor. Uma pessoa que é desconsolada com a vida. Uma pessoa que nós convivemos ou conhecemos há muitos anos e ela está sempre cabisbaixa, ela está sempre embutida. E se você vai falar com ela, ela começa a contar uma história de quando ela era criança, o que aconteceu, ou às vezes ela conta a história das dificuldades que ela tem num relacionamento com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão. Ou às vezes ela diz que ela está passando por uma situação e ela vai com fé, com força, mas a cada passo ela encontra um entrave. Isso é tão comum. Existem outras penúrias que a gente conhece bem, que estão ali abertas aos nossos olhos, que é um pai que tem o vício da bebida, ou é um irmão ou um filho que acha que se encontrou nas drogas, ou um parente ou um amigo que tem um problema de um aspecto físico, tem uma disfunção física
que carrega por muitos e muitos anos, ou ainda o nosso vizinho que acabou de ver o desencarne do pai, da mãe, de um ente querido, do marido e não se conforma. Olha, gente, quantas penúrias tem, né? E eu ainda não falei de uma penúria muito comum, que é o coração despedaçado. Ah, teve gente que riu aqui, hein? Ó, se entregou, hein? O coração despedaçado. Tem coisa pior do que um coração despedaçado, né? É uma penúria daquelas boas, um coração despedaçado. Então, Emmanuel fala assim para nós, olha, não fique esperando que vá tocar o sino lá e falar, ah, meu Deus, olha aqui. Olhe para o seu lado. Perceba as dores alheias. Olhe para o seu lado, perceba as dores alheias. E a nossa doutrina vem e nos diz assim, você tem que estar bem com você. Se você estiver bem com você, se você souber como esta penúria bate em você e o que você faz com esse sentimento que vai aparecer dali, você vai ter mais condição, melhor condição de auxiliar. Porque sentir, todos nós sentimos, não tem como, é bater ou levou o sentimento, né? Gente, não tem como não sentir, você pode até se preparar, você sabe que você vai encontrar uma situação meio complicada, dali a pouco você vai ter uma entrevista, ou você vai passar por uma cirurgia, ou sei lá o quê. Então, o sentimento que está em você, que acontece no seu coração, é aquilo. Agora, o segredo é o que fazer com esse sentimento. Porque eu posso, com esse sentimento, me desesperar, ficar chorando as pitangas aí o tempo todo, ou eu posso me recolher e saber que tudo passa, saber que tudo é passageiro e que, de alguma forma, eu vou resolver aquilo que está acontecendo. Então, olha a importância do conhecer-se e a importância da fé também, não é? Porque se nós temos fé, gente, como é lindo ter fé, como é difícil ter fé, não é? Para a gente enfrentar situações. Então, Emmanuel nos diz assim, olha, o que faça um mapa, quais são essas dores que você pode perceber ao teu lado, não é? Até começar pelas nossas dores mesmo. Então, preste atenção, o que está acontecendo? Há pessoas que já estão bem desesperadas, cansadas de assistirem a uma pessoa em casa, ou de conviverem com uma pessoa em casa, que é só desacerto. Sabe quando aquela pessoa chega e você prende a respiração, porque sabe que dali só vai ter discussão? Só vai ter, às vezes não tem discussão, mas tem um olhar, sabe aquele olhar que fala, ah, meu Deus. Ou uma pessoa que chega drogada, ou uma pessoa que chega embriagada, ou uma pessoa que chega e nem percebe que chegou em casa, que fica à parte. Tudo isso acontece, gente. Então, Emmanuel fala que o primeiro passo para que nós possamos socorrer, e vou repetir, Emmanuel está nos chamando a atenção, não é para aquele socorro iminente, pá, aconteceu aquilo. Não, ele está nos convidando a refletir para esses socorros até permanentes, na maioria das vezes permanentes, que a gente precisa dar, né? E daquilo que está ao nosso lado, especialmente, não que vamos socorrer só o que está ao nosso lado, né? Então, o primeiro passo que ele nos diz é para que a gente reconheça. A gente reconheça. Você tem um filho que está sempre, lá no interior a gente falava dando pontapé na sombra. Não sei como vocês falam, como se fala aqui. Aquela pessoa que está sempre respondendo mal. O que será que vai dentro do coração dessa criatura? Está precisando de socorro.
Às vezes nós estamos muito bem, estamos trabalhando, estamos aí na vida e acontece uma situação inesperada conosco. A gente nem estava imaginando, alguém bateu no nosso carro, ou a gente apareceu uma encrenca aí, um filho que a gente nem sabia que tinha. Isso tem acontecido, não é? Então assim, vamos conhecer qual é o socorro que está gritando do nosso lado, especialmente aqueles socorros que são calados, aqueles socorros que são calados. Depois de nós reconhecermos quem é, com quem nós estamos convivendo e que está passando por uma dor, está passando por uma necessidade, nós vamos orar. O segundo passo é orar. Orar e se revestir desta força divina para que a gente possa fazer alguma coisa, para que a gente possa socorrer de alguma maneira, que a gente se prepare, porque muitas vezes, assim, no correr do dia, no correr da vida, a gente acha que a gente não está preparado. Eu ouço tanto aqui no lar, muitas pessoas falam assim, não, mas eu não suporto, eu não tenho como fazer isso. Será que não tem como mesmo? Será que a gente não pode vasculhar lá dentro do nosso coração e achar a força necessária para este socorro que está ali? Para isso que está gritando ali do nosso lado? Gritando aos berros ou gritando calado, não é? Então vamos orar e pedir a Deus que a gente tenha essa percepção e que com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente sabe, poder estender a mão, poder estender o ouvido, poder estender o nosso coração. Depois que a gente percebeu a questão e que a gente orou, ele diz assim para nós, dê a sua presença. Dê a sua presença. Faz com que o outro perceba que você está ali. Que você está ali. Às vezes, gente, nós temos que estar calados. Às vezes o outro precisa só da nossa presença. Às vezes pode ter uma palavra. Há momentos em que a palavra piora tudo. Sabe? Que palavra que eu vou usar, não é? Teu filho de novo chegou e jogou tudo para o alto, não quer saber de nada e já ficou com os fones de ouvido e não está nem ouvindo, nem presente, de corpo presente, só está de corpo presente naquela casa. Aí você já vai desfiar um sermão daqueles, aí o menino fica pior. Aí ele vai para o quarto e se tranca e não quer saber de nada. Aí o dia que ele se suicida, você fica pensando assim, nossa, mas o que foi? Como assim? Como assim que eu não percebi? Hoje está acontecendo muito isso, hein? Jovens que se isolam, ficam eles no mundo deles e das mídias, né? E depois, num momento qualquer, pulam. Tem acontecido isso. Então percebe o que está acontecendo do teu lado. Muitas vezes é aquele irmão, aquele filho, aquele pai, eu só estou falando no masculino, gente, não tem mulher que... As mulheres também têm encrencas, viu, homens? Então chega aquela pessoa embriagada outra vez. Então Emmanuel fala assim, conhece, ora e dê a sua presença. Porque quando chega uma pessoa perto de nós, que de novo vem com aquela história, sabe aquela tua amiga, aquele teu colega de trabalho que conta a desgraça, faz 10 anos que está contando a mesma desgraça e não muda, não é? Aí você já não quer nem, você já dá uma fugidinha assim. Então Emmanuel fala assim, dê a sua presença, porque se você der a sua presença, aquele ser vai se sentir de alguma forma acolhido. Porque a pessoa que bebe, que todo mundo foge dela, a pessoa que conta desgraça e que todo mundo foge dela, ela já sabe que ela vai chegar e o pessoal já vai saindo, não é?
É assim que a gente faz. Então, Emmanuel pede que a gente dê a nossa presença. Ah, tudo bem, Emmanuel, a gente vai dar a presença e aí você falou que não é pra gente ficar dando sermão. O que a gente vai fazer? Procura falar de assuntos nobres e assuntos diferentes. Então, a pessoa chegou drogado, embriagado, de mau humor, sei lá o quê, não é? Você não vai dar sermão, você não vai falar de novo, né? O que ele fala? Vamos falar de um assunto nobre, vamos falar de... Olha, gente, as Olimpíadas, vocês viram aquela abertura das Olimpíadas em Paris? Vocês viram, gente? Aí quem não viu vai ver. Que coisa mais criativa, emocionante, exuberante, fantástico, todos esses adjetivos. Lindo, 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 maravilhoso. Mas né? O melhor foi o final, né? Com a Celine Dion. Ah, nem fale, né, Lúcia? A Celine Dion, que nós sabemos como está tão doente, né? Com aquela voz maravilhosa que ela tem, está tão doente, cantou divinamente Hino ao Amor. Foi muito lindo, tudo foi muito lindo. Eu achei, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu tenho sempre uma história para contar, claro. A vida inteira eu ficava morrendo de inveja da Ivonete. Vocês conhecem a Ivonete? Ela é louca por esporte. Cadê o João? O João tá aí. Né, Joãozinho? Na verdade, se eu estiver mentindo, você fala aí, João. A minha amiga Van, eu chamo ela de Van, ela é doidinha por esporte, daquele tamanho, uma michuruca daquela, doida por esporte, eu não entendo isso, mas é. E ela contava, a vida inteira contou para mim, a vida inteira mesmo, que a gente se conhece há uns 30 anos, contava para mim que ela assistiu, que não sei o quê, e eu tinha que trabalhar, meu Deus, eu me moía de vontade de ver a abertura das Olimpíadas, os jogos de não sei o quê, eu gosto da ginástica das meninas e tal, eu não podia ver porque eu tinha que trabalhar. Este ano, sabe o que eu fiz? Eu me sentei às 2 horas no meu sofá e eu fiquei até às 7 da noite assistindo tudo. Yes, chegou minha vez. Chegou minha vez. E ainda falava, tá vendo, Van? Você não tá vendo, eu estou vendo. Preciso contar isso para ela, viu, João? Então, Emmanuel fala assim, olha... Esse aí que chegou todo atrapalhado, esse aí que veio com esse papo de novo, dessa história que você não aguenta mais ouvir, faz 10 anos que ele fica falando do mesmo fato, comenta com ele coisas boas, assim. Qual foi o seu comentário, José Carlos? O José Carlos falou que a safra do café dobrou esse ano. Olha só, não foi do café? O preço da exportação dobrou. O preço, olha aí, ó, ele já tem um assunto. A safra do café e o preço do café dobraram este ano. Para quem é produtor do café, né? Então, aí você leva um assunto assim que não tem nada a ver. Não fica falando que seu neto é lindo, que seu filho não sei o quê, porque não vai interessar. Porque ele também já está cansado de ouvir você falar isso, né? Então, nós vamos falar de um assunto nobre, de um assunto diferente. Para que essa pessoa, ela vai se sentir acolhida, gente, isso é um socorro. Porque aonde ela vai, ela já sabe como ela é recebida. Todo mundo, gente, nós sabemos. Quando a gente chega, o outro vai falar assim, lá vem aquele chato que não sei o quê, lá vem aquele que fala muito, lá vem aquele que só não sei o quê, lá vem aquele que só conta vantagem. Não é assim? A gente sabe que é assim. Então, quando você... faz companhia para esse que está necessitado de uma companhia, você está socorrendo. Você está socorrendo. E aí, aos poucos, você vai sim abrir um canal de entendimento e de luz para essa criatura. Nós temos, gente, aqui na casa, pessoas que chegaram com 10 anos de embriaguez, com 10 anos de droga, com 10 anos de reclamação. É tão comum a gente atender uma pessoa numa orientação e a pessoa dizer que ela está ainda imobilizada na vida porque a mãe morreu faz 10 anos.
vejam bem, por 10 anos essa criatura teve esse sentimento, essa dor guardada no coração, e que não permitiu que ela vivesse outra coisa a não ser isso. Porque tudo que ela vai fazer, essa dor vai à frente. E aí mina toda uma produção que ela pudesse fazer para si própria e para o mundo. É muito comum isso. E é por isso que as religiões auxiliam todas elas. É por isso que o trabalho voluntário auxilia, é por isso que o estudo auxilia, é por isso que a dança auxilia, é por isso que as amizades auxiliam, não é? Então veja o papel de cada um de nós. Gente, nós somos riquíssimos no que nós temos, cada um de nós tem a sua riqueza, em oferecer para socorrer. Então Emmanuel diz, socorramos sempre, não vamos esperar que, ou pensar que o socorro é só para uma grandiosidade. O socorro é você ir chamar o SAMU para levar a pessoa que acabou de desmaiar. Isso é socorro também, claro que é. Mas ele traz para nós essa singeleza de pensamento de que a gente deve perceber e socorrer tudo isso que está ao nosso redor silenciosamente. Ou, como eu disse há pouco, escancaradamente. Porque quando chega em casa uma pessoa embriagada, é escancaradamente, não é? Para nós, bate aqui, né? Quando chega, abriu a porta, entrou, você respira fundo. Você fala, putz, de novo. Como é doído o nosso sentimento de constatar que, a despeito de tudo aquilo que você conversou ontem com essa criatura, hoje, de novo, não é desolador para o nosso coração, gente? É desolador para o nosso coração quando você abre o seu coração e se coloca para o outro, no que você sente, no que você deseja, como você está se sentindo. E você não consegue se fazer entendido. Com todos nós já aconteceu isso. Nos nossos relacionamentos, mais íntimos ou não, no ambiente de trabalho, aqui na casa espírita, lá na igreja, onde quer que seja, você não ser entendido. E por quem que é que a gente quer ser mais entendido? Por aqueles que estão próximos, pela nossa família. Quantas vezes nós precisamos falar, só falar. Outras vezes sentimos necessidade de calar. E quando nós falamos, nós precisamos do ouvido e da atenção. Quando nós calamos as nossas dores, nós precisamos só da presença. Como anda a sua presença na vida das pessoas? Como anda a minha presença na vida dos meus queridos ou dos não tão queridos assim? Que a nossa presença na vida dos nossos queridos está ali, né? E aqueles não tão queridos assim, como é que está a nossa presença? Hoje nós estamos vendo uma situação em que nós, que passamos dos 30 já estamos lá nos 80, nos 90. Hoje mesmo, conversando com a minha neta, linda, sei se a minha neta está aí fora, a coisa mais linda do mundo. Ó, propaganda não é enganosa, hein? Conversando com a minha neta, eu perguntei da bisavó dela. Ela falou, vovó, ela tá lá e tal. E eu falei para ela ali, você deve dar muito carinho para sua bisavó. Porque a bisa tá com quantos anos, Rico? 90 já? Mais de 90.
E tá lá boazinha. Lógico que a cabeça acho que não tá batendo muito bem, né? Mas tá firme e forte, gente. E aí, o que a gente faz com uma pessoa de 90 anos? Ai, dê uma resposta boa, por favor, porque daqui a pouco eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Aí você pega, põe aqui, põe aqui, põe aqui. Cuida. Louvado seja Deus, que seja cuidado, né? Porque tem muitos que não são cuidados. E aí fica o quê? Põe aqui, põe aqui. Então eu falei para Alice, olha, visita muito a sua bisa, conversa com ela, senta do lado dela e conta umas coisas para ela. Ó socorro, não é? Então, vamos perceber isso. Fala aí com o teu coração. Cada um de nós, com certeza, tem aqui algum enrosco que demanda um socorro. Que socorro que você está dando? Mas veja bem, primeiro você precisa dar um socorro a você. Tá triste? Tá enroscado? Tá, tudo bem. A gente tem momentos de tristeza, tem momentos que a gente não se compreende mesmo, a gente quer bater a cabeça na parede, né? Mas tá aí a doutrina. Nós que estamos aqui, nós temos a doutrina, não é? Vamos nos buscar através da doutrina, através do evangelho. Vamos procurar conhecer. Vamos sair daquele negócio que é tudo sempre igual. Ai, mais uma vez, mais o evangelho. Não! Olha, nós estamos fazendo esse curso aí na segunda-feira para a gente se conhecer, gente. Para a gente se conhecer a fundo. Porque quando você se conhece mais intimamente, na sua mente, no seu coração, certamente, olha, eu posso dizer para vocês com a maior segurança que a vida vai ficar mais leve. Porque você vai saber, se saber de você, se estiver melhor, você vai poder conviver com todas essas situações que nos pedem socorro e a gente vai poder se colocar melhor. Porque essa vida é preciosa demais. Esta vida é preciosíssima, com todas essas questões que às vezes a gente fala, pô, mas isso, aquilo. Que com certeza ninguém quer ir embora. A gente fica pedindo. Eu falei que eu vou ficar lá nos 90, ainda está faltando bastante. Mas eu quero. Né? E acho que todo mundo quer. Não é? Todo mundo quer aqui viver muito? Ai, gente, olha, eu vou falar para vocês, olha, ficar velho é muito legal. A gente até assiste Olimpíadas. Olha, ficar velho, gente, é a coisa melhor do mundo, eu posso garantir para vocês. É bom. Quem que é que tá velho aí que pode falar isso? Ah, não tem ninguém, eu sou mais velha aqui. Ô, Fernando, não. Ô, desculpa aí, Fernando. Cadê a Marleninha? Marleninha, olha a Marleninha, nossa princesíssima. Sabe o que ela me falou esses dias? Que ela quer fazer uma festa quando ela fizer 90 anos. Ah, é verdade, Marlene, sim, eu tô naquela história de... Essa Marlene, gente, eu conheço ela há uns 40 anos, eu não aguento você, Marlene. Então, a Marleninha quer uma festa quando ela fizer 100, e eu prometi para ela. A gente vai fazer um... Estão todos... Oh, que legal, gente. E olha, a gente já socorreu essa Marlene, né, Marleninha? Pelo amor. Eu vou contar um caso para vocês. Posso, Marlene, contar o teu caso? Tem que ficar. Não, eu vou contar aquele que pode. A Marlene estava na sala atendendo as entidades. A Marlene estava trabalhando mediunicamente na sala, atendendo as entidades. E ela se sentiu mal, ela passou muito mal. E aí foram me chamar e eu pedi para a Graciete, a doutora Graciete, que vocês conhecem, né, que ela é médica e tal. Graciete, leva a Marlene no pronto-socorro. Ali em frente tem o pronto-socorro lá na Barra Funda, né? Levou a Marlene lá no pronto-socorro. Não, é não sei o quê. E foi embora. E aí, o doutor Pierre me falou assim, ela precisa ir já para o hospital. Eu liguei para ela no dia seguinte.
Liguei para ela, não, só tá com dor de cabeça, não sei o quê. Marlene, vai já para o hospital. Não, não sei o quê, a gente vai aí te levar para o hospital. Ela teve um AVC. Ela estava em AVC. Ficou não sei quantos dias no hospital. Ela só estava com a dor de cabeça e ela não ia. Socorremos, né? E o doutor Pierre insistindo para mim, ela tem que ir para o hospital, vai para o hospital. E eu, Marlene, vamos para o hospital. Olha, isso, quantos anos, Marlene, isso? Em 30 anos. Menos de 2000, muito menos de 2000. Faz, sei lá, gente. Então, vamos fechar o parênteses. Então, gente, é isso, não é? Nós queremos viver, vamos viver, mas hoje nós vamos atender esse chamado do Emmanuel, que fala assim pra gente, vamos amparar a cada um na sua necessidade. Não vamos não, isso eu não tenho como fazer, não, isso... Nós sabemos as dores que nós temos dentro da nossa casa, nós sabemos as dores do nosso coração, nós sabemos o que nós temos que enfrentar lá na empresa, no nosso trabalho, a gente sabe disso, não é? Mas isso é próprio do planeta Terra. Nós estamos no mundo de provas, no mundo de expiações. Por que, meu Deus, fui cair bem nesse mundo? Porque é o adequado para você agora. Você quer ficar mais legalzinho? Então fica mais legalzinho, que aí você vai, né? Nós vamos ter logo aí o mundo de regeneração, já estamos caminhando para este mundo onde as mentes vão estar mais preparadas para o socorro, para o amor, para a vivência em harmonia. E olha como nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pelos nossos netos, porque o conhecimento, hoje ele se abriu assim. Aonde você abre essa página da internet, você tem um conhecimento, um ensinamento. Mas conhecimento sem amor não frutifica, gente. Só conhecimento por conhecimento não vai nos levar a esse mundo de regeneração. Então, louvadas sejam todas as religiões que buscam cada um de nós e que vai nos alimentando e alicerçando para que a gente possa viver este amor, para que a gente possa viver em harmonia, para que a gente esteja mais disposto a viver em comunidade, não é? É sairmos desse nosso, é tudo eu, meu. Vamos sair disso. Vamos observar. Vamos começar por aquele que está do nosso lado. Do nosso lado. Não é? Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, como é esse negócio, né? Faz 40 anos que eu tenho um trabalho espiritual, que eu vivo assim com um monte de pessoas. Quantas milhares de pessoas já passaram pela minha vida num conhecimento assim? Afora o meu trabalho profissional, não é? Só na casa espírita. E tudo bem, sabe? É você estar em relação com o outro. Nós permanentemente convidamos vocês, como a Nathalie tão bem fez aqui. Olha, vem no bazar, olha, vem no Mãos Amigas. Tem a Maga que está aí, que tem o Costurando Bem, né, Maga? Vamos, gente. Vamos sair de nós um pouco. O que é que eu tenho saído de mim um pouco, de cuidar da minha casa, das minhas coisas, dos meus parentes? Vamos sair um pouco disso, não é? Para ter um olhar fraterno e em direção a esse socorro. Aqui no Evangelho, eu até trouxe, mas eu não vou ler para vocês, que eu acho que já está na hora. Aqui, olha, eu peguei o livro errado lá em casa, meu Deus do céu. Olha aqui que eu peguei, gente, achando que fosse a minha Bíblia. Nem vou ler, não trouxe. Achando que fosse a minha Bíblia, porque ela é pesada assim. Esse é um Curso em Milagres. Conhecem esse livro? Esse é um Curso em Milagres, a nossa amiga Rosa Maria, que atende os caboclos aqui na quinta-feira, ela faz
no Instagram, todos os dias às 8 horas da manhã, a lição. São 365 lições. É um espetáculo, é um despertar, não é nada diferente do que a doutrina fala. É você despertar em Jesus dentro do seu coração. Mas é um outro olhar. Olha só, por isso que estava tão pesada a minha sacola. Olha o peso desse livro. Mas no Evangelho, quando eu li essa lição do Emmanuel, me ocorreram duas passagens do Evangelho. A primeira é quando Jesus nos dá aquela parábola que tinha um pastor que foi recolher suas ovelhas no final do dia e, putz, faltou uma. Mas já passaram 99. E ele vai atrás dessa, vai procurá-la. Pô, mas você já tem 99 legais aqui. Não, o bom pastor, ele vai procurar por essa, não, porque essa também faz parte. Aquele teu amigo chato faz parte da sua vida. Aquele pai problemático faz parte da sua vida. O filho que você não consegue entender faz parte da sua vida. Todos nós fazemos parte da nossa vida, né? E nós precisamos ter essa noção. A doutrina nos convida a isso, né? Conhece a ti mesmo, mas ama o próximo, não é? Nesse curso que nós estamos estudando, ele fala do Dharma, né? O que é o Dharma? O Dharma é o cumprimento do karma. Que o karma não é aquilo que é só negativo, como a gente pensa, não. É? O karma são as nossas condições que nós criamos para nós mesmos a partir das nossas atitudes, em outras vidas e nessa própria vida. Tudo bem, mas como que eu vou viver esse karma? Então vem o Dharma, o ensinamento hinduísta, né? Que fala que nós temos esses deveres, primeiro para com Deus, depois para conosco mesmos, depois deveres como pais. Olha só, terceiro lugar, deveres como pais, nossos deveres como filhos. Depois vem o dever com a comunidade, o dever com o meio ambiente, o dever com o mundo, né? Então tudo isso é esmiuçado, tudo isso é explicado direitinho. Porque a gente não pode viver nessa vida ao léu, sabe? Achando que, não, tudo que nos envolve, tudo que o nosso olho bateu e viu, tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos tem a ver conosco. Tudo que nós sabemos que existe tem a ver conosco. Quer seja Israel, faixa de Gaza, quer seja aqui os morros das comunidades do Rio de Janeiro, quer seja a Celine Dion cantando Hino ao Amor, tudo o que chega ao nosso, que bate em nós, tem relação conosco. Então, nós somos responsáveis por tudo isso. Se eu oro, a minha oração se expande e vai para o mundo todo. Se eu tenho um momento de ira, de desacerto, eu estou refletindo isso para o mundo todo. Então, gente, vamos viver em harmonia, viver em paz, viver em alegria, não é? As religiões nos trazem esse Deus amoroso. As religiões nos trazem Jesus, que veio e nos ensinou, né? Falando aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a gente não só repita isso, mas que a gente viva isso. Eu sou o caminho. Eu, Irani, quero ser o caminho para quem me ouve. Eu quero viver a verdade. Eu quero ter uma vida de alegria, uma vida para partilhar. E eu quero partilhar coisa legal, porque ninguém está afim de receber coisa que não é legal. Não é? Então, queridos, eu deixo essa palavra de reflexão para vocês. Conhecer a dor do outro, se colocar no lugar dele, orar por ele, dar a sua presença para ele e amparar na necessidade dele, né? Que a gente possa
fazer um bom uso dessa lição de Emmanuel. Vamos relaxando os nossos pensamentos, a nossa mente. E hoje, Jesus, quando falamos aqui em socorrer, eu quero, Jesus, me dispor a ser o socorro de quem mais chegar por perto, quem mais estiver à minha volta. Mas, Jesus, eu sei que para fazer este socorro, eu preciso do teu amparo. Por isso é, Jesus, que eu te peço agora que os teus anjos, os meus protetores, estejam sempre por perto, para que sejam a força do meu socorro em benefício a todos aqueles que estiverem ao meu redor. Eu quero, Jesus, te pedir para que eu conheça melhor as minhas condições. Ajuda-me, Jesus, para que eu não esmoreça diante das necessidades que a vida me trouxer. Que eu seja forte, que eu seja iluminado, Jesus. Porque eu sei, eu creio que tenho dentro do meu coração todas as forças de Deus, toda a santidade de Deus, toda a perfeição de Deus. Eu tenho, Jesus, eu sinto em meu coração a misericórdia, o perdão, a bem-aventurança. Por isso é, Jesus, que neste instante eu peço para que tu possas me revestir mais e mais, me alimentar mais e mais em todos esses poderes divinos que estão dentro do meu coração. Que os meus pensamentos, Jesus, possam alimentar estas forças de Deus em mim. Que a minha boca leve consolo, alegria e bem-estar, que são o reflexo desses poderes de Deus em mim. E que eu estenda as minhas mãos para auxiliar sempre, socorrer sempre, fazer o melhor de mim em benefício de todos aqueles que convivem comigo. Mestre amado, que essa nossa vibração amorosa, que essa nossa fé e esperança possa envolver, Senhor, o mundo inteiro, os esquecidos, os famosos, os doentes e os sãos, os desenganados e os alegres, que neste instante, Senhor, as bênçãos de Deus se derramem sobre toda a terra. Num cantinho mais reservado do mundo, que as bênçãos de Deus possam chegar
até o desespero da guerra, as dores nos hospitais, os abandonos dos idosos e das crianças, o abandono daquele que sofre sozinho dentro do seu coração. Faz, Jesus, que o nosso dia seja alegre, proveitoso e que cada um de nós, a cada dia, possa sentir esta santidade, esta perfeição, este poder dentro do coração e assim viver aqui na terra de maneira agradável, com fé, com sabedoria e em paz. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.